Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. No devocional de hoje falaremos sobre os 7 Espíritos de Deus. E eu quero trazer, na verdade, essa plenitude de Deus para o homem. Se trata de um devocional, não é um estudo bíblico aprofundado, então precisa de ser prático, precisa de ser útil para o nosso dia a dia. As cartas da igreja do Apocalipse, aqui deixou bem claro que a igreja que está em Sardes, em algumas traduções vai dizer Sardo, tanto faz. Todas as cartas aqui do Apocalipse, as cartas das igrejas da Ásia, elas seguem um padrão. Então aqui começa a carta sendo endereçada ao líder, ao pastor, ao anjo da igreja. Jesus se manifesta, se descreve de forma diferente em cada uma das cartas, de acordo com a necessidade daquela igreja. Nesse caso aqui, temos a igreja de Sardo. Aqui temos um estudo completo sobre as igrejas da Ásia. Lá está tudo direitinho, tem uma playlist mostrando cada uma das igrejas e com o significado do nome, a história daquele local, tudo direitinho para você. Mas vamos focar aqui na questão de Jesus se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por exemplo, na igreja de Laodiceia, que era uma igreja mundana, o tipo da igreja atual, Jesus aparece como a testemunha fiel e verdadeira, porque essa igreja não era uma testemunha fiel e verdadeira. E por que Jesus aparece aqui dizendo que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus? Ele vai explicar aqui, olha: conheço as tuas obras e que tens nome de que vives e está morto. Então a igreja morta precisava ou precisa dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, é claro que o livro do Apocalipse aparece muito o número 7. É 7 igrejas, é 7 estrelas, é 7 taças, é 7 trombetas, é 7 selos. Então o 7 aparece muito aqui e é o número da plenitude de Deus. Então é preciso entender que Deus não tem exatamente 7 espíritos. Isso aqui é uma linguagem figurativa, é só uma figura de linguagem para dizer que nosso Deus é pleno em tudo. Mas a Bíblia mostra os 7 Espíritos de Deus. Está em Isaías, capítulo 11, e o versículo 2, que diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor é o primeiro. O Espírito de sabedoria, segundo. Espírito de entendimento ou inteligência. Espírito de conselho é o quarto. De poder ou de fortaleza é o quinto. De conhecimento é o sexto. E de temor do Senhor é o 7. Quando fala do Espírito do Senhor, isso aqui fala de governo, de rei. Senhor aqui é ao contrário de servo, de escravo. Então, o espírito de governo, Jesus Cristo como governo. Espírito de sabedoria. Quem tem sabedoria soluciona problemas, resolve problemas. Então, é aquela pessoa que consegue. Jesus dava respostas para tudo que fazia a ele. Todas as perguntas ele dava resposta. O espírito de entendimento ou de inteligência. Isso aqui é estratégia, capacidade para tomar decisões, saber usar o conhecimento. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm inteligência para aplicar. Não é todo mundo que faz uma faculdade de teologia que será um bom pregador.
Não é todo mundo que faz arquitetura que saberá criar um prédio muito bonito, fazer uma obra muito bonita. Precisa de inteligência, precisa de entendimento. Espírito de conselho, pessoas, e o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Mas quando você tem o Espírito Santo, você também sabe dar bons conselhos para as pessoas. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo e o bombeiro de greve. Mas quem tem o Espírito de conselho, ele dá bons conselhos, quem tem o Espírito Santo. Espírito de poder e de fortaleza. Isso aqui fala da segurança do crente. Sabe quando você segura um bebê no colo e você segura o bebê assim meio molengo, meio solto, e o bebê chora porque não sente segurança, então você aperta ele nos braços e o bebê fica quietinho porque sentiu segurança no seu abraço, no seu aperto, no colo. É isso. O cristão precisa de ter segurança em Deus, segurança no seu ministério, segurança no seu chamado. Espírito de conhecimento. O conhecimento, o autoconhecimento, ele não deixa com que nós cometemos o mesmo erro mais de uma vez. Então, inteligência é uma coisa, conhecimento é outra. É preciso juntar inteligência e conhecimento para que a obra de Deus seja feita com mais excelência. Estou falando de obra de Deus, mas qualquer coisa que você for fazer, é preciso de inteligência e de conhecimento, e pedir para Deus inteligência e conhecimento. E o último deles é o temor do Senhor. Temor do Senhor vai falar com respeito à reverência. Eu não quero ir muito longe. Se você tiver pelo menos educação, pelo menos ética, boas maneiras, já está de bom tamanho, porque nem isso a gente vê dentro das igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que chegou até aqui. Eu te peço ao Senhor que o Senhor venha nos capacitar com o teu Espírito Santo, e que o Senhor venha, meu Pai, já que o Espírito do Senhor é um Espírito do Senhor, é um Espírito de sabedoria, é um Espírito de entendimento, é um Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Pai, capacita-nos com esses 7 Espíritos, que nós venhamos ter governo, saber administrar a nossa vida, a nossa finança, o nosso tempo, que nós venhamos, meu Pai, ter sabedoria para resolver os problemas, para sair de problemas, que nós venhamos ter entendimento, Pai, da Tua Palavra, que nós venhamos, meu Pai, entender os mistérios do Senhor, que nós venhamos ter bons conselhos e que nós venhamos ser aconselhados pela Tua Palavra, Pai. Espírito de fortaleza, nós queremos ter segurança, Pai, que nós venhamos estar firme, com os pés firmes na rocha, como aquela casa que foi edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Espírito de conhecimento, nós queremos conhecer o Senhor. Jó disse no livro de Jó 42, versículo 5, eu te conhecia antes apenas por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queremos te conhecer de verdade. E o espírito de temor, Pai, nós queremos ter cada dia mais reverência, respeito pelas coisas espirituais. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui, por ter orado comigo. Tenho certeza que Deus está recebendo esse devocional e vai abençoar cada vez mais. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.